Tu já tentaste tantas coisas, dietas, treinos, dicas da internet, tanta, mas tanta coisa, suplementos e por aí fora, e mesmo assim não sabes se aquilo que tu estás a fazer está correto ou não, é porque existe tanta informação hoje na internet que te deixa perdida. E eu sei o que é que estás a sentir porque eu próprio passei por isso. E portanto, hoje, este episódio é dedicado a ti que te sentes perdida no meio de tanta informação. Vamos-te explicar o que é que na realidade funciona, para que tu tenhas clareza. O meu nome é Filipe Simões. Sou Beatriz Jorge. Meu nome é Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perderem pesos e a conseguirem manter. Tudo isto através de uma abordagem única de treino, nutrição e terapia. Espero que gostes deste episódio. Até já! Isto é engraçado como as coisas de facto evoluem, porque eu recordo-me que quando, e agora fazendo esta perspectiva e desse sempre-me a conversar com a minha mãe, porque eu tive excesso de peso e obesidade enquanto cresci, e hoje em dia eu sento-me e fico a falar com a minha mãe e ela própria diz que, por exemplo, quando, as refeições que eu comia, de lasanhas congeladas, portanto, e estamos a falar há 20, entre 20 a 30 anos atrás, e ela própria disse, certo, mas na altura ninguém falava sobre isto, não é? Portanto, não havia esta informação, portanto, não chegava o que era de facto uma alimentação saudável ou que estas comidas ultraprocessadas faziam assim de facto tão mal, não é? E agora, avançando no tempo, 20 anos depois, com a internet, com este mundo aberto de informação, nós temos exatamente o contrário, não é? Nós temos cada vez mais informação, não é? Portanto, ao ponto de termos tanta informação, mas que infelizmente nem toda é correta. E ainda há pouco nós estávamos a falar disto, porque eu sinto que nós neste momento não precisamos de mais informação, precisamos é de aprender a ter mais filtros para conseguir de facto filtrar o que é boa informação e informação que não é verdadeira, não é? Portanto, quanto mais nós evoluímos, nós temos que ficar cada vez melhores em busca destes filtros, não é? Onde é que eu posso encontrar estes filtros? Como é que eu me posso certificar que estas informações são verdadeiras? E não em cair em tudo aquilo que nós vemos, não é? Porque é muito fácil, hoje em dia é muito fácil. No nosso telemóvel nós encontramos muita informação e muitas das vezes a informação até chega até nós sem nós queremos, não é? Portanto, acontece muito que as mulheres que nos estão a ouvir, se nos estão a ouvir é porque já pesquisaram estes temas relacionados com a perda de peso e eu sei o quanto são albarroadas com vídeos e informação ahm, que não é filtrada por ninguém. Portanto, não há ninguém que filtre esta informação, não é? Portanto, elas levam com tantos vídeos meus, tanto com o nosso podcast, com tanta informação, que de facto é verdade, fica difícil em perceber, ok, o que é real, o que é que não é real. Portanto, com isto é muito importante nós cada vez mais criarmos estes filtros, não é? Ahm, e, e- e olhando aqui para trás e vendo aqui a ligação agora, nós conseguimos perceber que, ok, então, mas antes não tínhamos tanta informação, não é? Agora temos muita informação, mas o nível de obesidade e de excesso de peso continua a aumentar. Como é que isto é possível, não é? E as pessoas sentem-se cada vez mais perdidas no meio disto. E era isso que eu te queria perguntar, Ana. Porquê é que, com tanta informação que as pessoas hoje têm, porquê é que ainda se sentem perdidas? Essencialmente porque causa muita confusão, ou seja, vai de encontro um bocadinho àquilo que tu estavas a dizer que é fundamental fazer, que é pesquisar sobre, ler sobre, e se eu tenho, por exemplo, se eu tenho duas opções à minha frente, eu consigo recolher informação sobre estas duas, estudar, perceber, ler qual é melhor para mim, quais são os benefícios e as consequências. Se eu estou a ser bombardeada com informação, toda ela contraditória, a toda a hora, eu não consigo ter esta capacidade de filtrar e perceber o que é melhor para mim, é muito difícil. Porque, por exemplo, mesmo a nível das dietas, não é? Se eu tiver
uma hora nas minhas redes sociais, eu vou encontrar 10 dietas diferentes que são todas elas a melhor para mim, né? Como é que eu, sem conhecimento nenhum, vou conseguir perceber qual efetivamente é melhor para mim, né? É muito difícil para a pessoa estar sempre a ser bombardeada com toda a informação e não saber onde ir buscar a informação fidedigna. Então é por isso que, embora hoje em dia nós tenhamos um acesso mais fácil à informação, quando caímos nos excessos, não é? Acaba também por ser muito, muito prejudicial. Isto depois mexe um bocadinho com a frustração dos resultados, não é? Porque se eu não. Vamos imaginar, eu agora, Ana, experimento a dieta X ao dia de hoje, não é? E tenho esta expectativa de ter resultados porque era a melhor para mim. E ao fim de 15 dias não tenho resultados, então vou experimentar a Y, que também aparecia a ser a melhor para mim. E estou mais uma semana, continuo a não ter resultados, vou experimentar outra qualquer. E é esta troca constante a toda a hora que na verdade não produz resultados, mas a pessoa vai sempre à procura de mais. Se não se sente segura de que aquela é a melhor estratégia para si, vai andar sempre a saltitar. E aliás, isso até provoca às vezes outra situação que é, para além dessa pessoa estar sempre a saltitar, mas há outras pessoas que provocam exatamente a situação contrária, que é de tanta informação não sabe para onde é que há de começar. Então não faz Também. literalmente nada, não é? E isto, por exemplo, isto também me acontece a mim noutros assuntos que eu pesquiso, não é? Porque quando depois temos tanta informação, onde eu não tenho a capacidade ainda de filtrar as coisas, é tanta informação, é tanto overwhelm de coisas que eu acabo por nem sequer começar. E fico, quebrei naquele sítio, não é? Portanto, esta paralisia por análise, não é? Portanto, que a pessoa fica ali bloqueada nesse ponto. E depois são mil e uma soluções para resolver o mesmo problema. Então, por qual é que eu vou começar? Qual é que eu vou seguir? Não é? Pá, mas depois eu tenho receio de seguir esta, mas depois há outras pessoas que dizem que não, dizem que esta é que é melhor e depois que esta é aquela, depois a pessoa não é, entra rapidamente também nesse caminho que tu estás a dizer de ok, experimentei este, não está a dar, troca. Ok, experimentei este, não está a dar, troca. Porque depois todas elas têm um grande erro, não é? Que é estas promessas de perde 5 quilos 2 semanas. Só ao final de uma semana, se não perdeu 2,5 kg, Já vai querer trocar para já vai querer trocar. Já vai querer trocar. Porquê? Porque esta disse que é 5, então 2,5. Pá, se eu não atingir os 2,5, porque olha, esta não funciona. É. E vai trocar para outra. Para estar constantemente nesta situação. Pois está focado mais no resultado ali temporário do que propriamente na sustentabilidade daquela abordagem, né? Do Exato. tipo, se ela consegue manter a abordagem por mais tempo e ter os resultados de uma forma mais progressiva, mas sim naquele que trouxe o resultado o mais rápido possível. E a verdade é isso, é que também mais informação daquilo que as pessoas também são bombardeadas também às vezes não traz mais clareza, traz é também mais confusão, não é? E Beatriz, eu queria te perguntar o que é que tu vês mais nas pessoas, porque há muitas mulheres que chegam até nós que estão exatamente neste ponto, onde se sentem perdidas, onde dizem que não sabem o que é bom, o que é que não é bom, não sabem o que vão fazer, porque já fizeram um jejum intermitente, já fizeram low carb, fizeram isto, mas não sabem o que é bom, porque depois todos os dias no escritório aparece alguém que com uma nova dieta, com uma nova coisa para experimentar. O que é que tu vês mais nas pessoas que estão assim perdidas? Olha, Filipe, é muito aqui de acordo com o que a Ana falou, não é? Ou seja, o andarem a saltitar de abordagem para abordagem e não conseguirem ter consistência numa abordagem, naquela que funciona melhor com elas, não é? Mas serem consistentes e manterem isso durante um bom tempo. Mas sim, andarem a trocar e claro que nunca vão conseguir ter os resultados mais duradouros porque estão sempre a experimentar coisas novas com resultados muito rápidos que não permitem sequer haver essa mudança comportamental mais intrínseca, não é? Então eu diria que isso acaba por ser o que nós vemos mais. Claro. Já agora queria te perguntar, porque existem aqui duas que ultimamente têm-se falado muito. Ahm, a dieta carnívora, por exemplo, e a, e a do jejum intermitente. Se calhar eu ia-te pedir para explicares um pouco o que é a dieta carnívora e se calhar tipo, aqui os contras.
A lista grande. A lista é assim, de Grande uma de forma compras. muito resumida. Portanto, a dieta carnívora é aquela dieta que nós comemos à base de carnes, não é? Só carnes. Ah, por onde começar? Ou seja, isto para mim é tão perigoso, porque imagina, esse marketing que é feito nessas dietas chega a pessoas que têm uma literacia sobre isto reduzida e que não conseguem lá estar filtrar, que era o que estavas a dizer. Então vão ouvir que a dieta carnívora é aquela que funciona e vão e vai. Mas depois nós já sabemos que a carne, o consumo elevado de carne está associado a uma saúde cardiovascular mais reduzida, não é? Um aumento, ou seja, tem uma série de riscos associados na nossa saúde que não que é importante que também sejam conhecidos, não é? Ahm, e a verdade é que vai ficar em falta com uma série de outras coisas, ou seja, o nosso corpo precisa do seu combustível e o combustível são os macronutrientes, proteína, hidratos e gordura, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E infelizmente nós não vamos buscar todas as nossas vitaminas e minerais à carne, não é? E então, se não vamos, então essa dieta não é a mais correta para nós, porque nós temos que ir buscar tudo aquilo que nós precisamos, senão o nosso corpo não vai funcionar bem. E então, se não vai funcionar bem, se não é ali que eu vou buscar, então não faz sentido essa dieta, é demasiado extremista. E é perigosa, não é? Principalmente para pessoas que já têm essas condições, não é? Já têm problemas de coração, já têm colesterol elevado, já têm, não é? Principalmente para essas pessoas e para as outras que podem para lá caminhar mais rapidamente se tiverem esse tipo de alimentação. Ok. E fico nervosa com esta. Reparei. Já estava a ficar a ferver, Epá, ok? porque imaginem, enfim, eu não sei, eu não sei. Fico mesmo nervosa porque pois é isto, o, a população, vamos chamar a população para não chamar outra coisa. A população que promove essa dieta, se calhar pega num estudozinho que aconteceu em, sei lá, no ano de não sei quantos, com aquela mini população ou com aqueles animais, e pronto, e já existe um estudo que comprove que É que muitas aquilo vezes até são em ratos, não é? Tipo, só fazem, Sim, só pegam em estudos que foram feitos em ratos e dizem tipo, mas olha aqui, mas este estudo comprova que é isso. exato. Certo, mas foi feito em 10 ratos. Uhum. E tu és um humano. Humano. Tipo, Não é? não sei se já percebeste isso, não tens uma causa, não tens aquele pelo. Pá, exato, e imagina, e é a responsabilidade das pessoas que partiram esses estudos, não é a responsabilidade, ou seja, claro que é, né? Seria incrível se todas as pessoas tivessem um sentido crítico e fossem efetivamente à procura daquela informação que lhes é passada para confirmar, não é? Mas nós sabemos que isso não acontece, e então nós que passamos esta informação temos que ter esse papel ativo, temos que ser nós a passar bem a informação e a garantir que ela é bem entendida, porque senão depois é isto, não é? Anda-se aí a dizer, eu já nem vou entrar naquelas pessoas que comem manteiga, tipo, pegam na barra da manteiga já vi e começam a comer, já viram isso? Epá, não é? Imagina. Eu não viste essa? Não. Não? Não, porque agora Porque afinal a imagina, manteiga é que é yeah, bom porque e imagina, o isso é um colesterol grande- é um mito e... É. Porque isso é um grande gancho. É um grande gancho. As pessoas ficam tipo, que esta pessoa está a comer uma barra de manteiga assim. E pá, e depois a pessoa come e depois explica, não sei o quê. Pá, mas é ridículo. Não, mas a cena é que depois essas ainda bem, né? Porque depois tem a questão do colesterol também, não é? efetivamente pessoas que se fala agora dizem que a manteiga não tem problema nenhum e que podemos comer manteiga à torta direito e que o colesterol é um mito e que nós Yeah, precisamos pois de é. colesterol e que efetivamente precisamos, mas não nas quantidades que aquelas toneladas de manteiga que vão comer nos vai dar, não é? E há estudos bons e, não é? Com uma boa evidência científica que mostram a relação, por exemplo, do consumo de gorduras saturadas com a saúde cardiovascular. E então, tipo, eu não entendo porque é que agora querem, à força toda, implementar essas novas estratégias. É porquê, né? Ou seja, qual é o sentido? Eu... Vender qualquer coisa? Claro. Não é vender qualquer coisa? Vender um programa, qualquer Mas coisa? pronto. Mas pronto, voltando ao ponto. E Dieta depois carnívora e jejum intermitente. intermitente. Podemos falar sobre isso. Nesse eu já não tenho uma relação de ódio tão elevada. Não sou tão a favor, não é uma coisa que eu pratico muito, mas pronto, pode ser utilizado se for de uma forma muito bem controlada. Mas basicamente o jejum intermitente ou seja, é uma abordagem também em que reduzimos o tempo que temos para comer. Basicamente isto, ok? Portanto, Também não queima gordura? Ah. É? Não, mas eu estou a dizer isto porque há muitas pessoas que vendem o jejum intermitente como algo que queima dor de gordura, não é? Ah,
Já estou a ver, já estou a fazer conteúdos mais acesos. Não, epá, porque não, é mais uma dieta, ou seja, o que me faz perder gordura é eu estar em déficit calórico e daqui a pouco já podemos explicar isso um bocadinho melhor. Portanto, eu posso estar em déficit calórico a comer durante 20 horas ou estar em déficit calórico a comer apenas durante 12 horas, não é? Portanto, aqui a única coisa que o jejum intermitente faz é reduzir o tempo que eu tenho para fazer as minhas refeições. Agora, o que eu faço com esse tempo pode ser o déficit ou não, não é? Yeah. Por isso é que não é milagroso. Pronto. Agora, é uma coisa que tem que ser muito bem aplicada e com acompanhamento e perceber se faz sentido para aquela pessoa, né? Porque para uma pessoa que tenha uma relação com a alimentação mais perturbada, vamos pôr assim, mas pronto, ou seja, que tenha algum tipo de perturbação ou que tenha episódios de fome emocional, de compulsão alimentar, ou seja, que efetivamente seja necessário haver um trabalho nessa área, um jejum intermitente neste sentido não faz sentido nenhum. Neste sentido não faz sentido. Não, mas ou seja, nestes casos não faz sentido nenhum, porque vai potenciar ainda mais esses episódios. E portanto é uma estratégia que funciona se calhar para algumas pessoas, eu diria que não é para a maioria. Mas pronto, que basicamente, ou seja, a única coisa que faz é só reduzir o tempo que tens a comer. Não é nada mágico. Sim, o déficit calórico não vem porque eu estou a fazer jejum intermitente. O déficit calórico vem porque eu organizo a minha alimentação de forma a ter menos calorias do que aquelas que gasto. E isso também, e esse ponto também, depois estavas a tocar, também é bastante importante, que é o perigo de entrar nesta mentalidade de compensação, Aham. não é? Que é do género, por exemplo, se eu ontem à noite fui jantar e sou uma pessoa que costumo fazer jejum intermitente, então vou associar isso como uma compensação, então se calhar amanhã vou fazer um jejum ainda maior e se calhar nem sequer vou almoçar, só vou lanchar, não é? E a pessoa depois entra neste sistema de compensação onde passa 16 horas sem comer ou às vezes até um dia inteiro, não é? Tipo, pá. E é assustador nesse ponto. Mas, portanto, sim, o facto é que existem pessoas que estão constantemente a saltar depois de método para método e dieta para dieta. A dieta do ovo também, essa dieta também surgiu e também a dieta do ovo. Mas estão constantemente a mudar. Eu acho que podemos entrar nesse ponto. É que é tipo, se aquilo que te estão a vender é algo que é dieta e um nome, tipo, se essa dieta tem um nome, foge. Acho que é literalmente isso. É tipo, se alguém te está a vender alguma coisa com um nome, foge. Tipo, porque não há. Isso é mesmo bué crítico. É tipo, porque a verdade é essa, se as modas estão sempre todas estão a mudar, é porque efetivamente não é uma coisa assim tão sólida, né? Ou seja, não é uma coisa que. Não é a base, não é tipo não aquilo é que funciona base. mesmo. Exato, Exato. são modas. É tipo as calças à boca de sino. Daqui a uns Exato. tempos voltam a sair, depois volta, depois sai. Exato. É porque é para se Mas vender não mais em ficam casa. bem a toda a gente, lá está. Também não, Olha, exatamente. Exato. Exatamente. Boa. Não, foi uma boa ligação. Mas é verdade. Depois não encaixa bem a toda a gente. Tipo, não funciona a toda a gente. Boa. E é isso que já estávamos a divergir. Agora já íamos quase com as pessoas que entraram agora. É tipo, isto é um podcast de moda. Também. Muito bem. E o que eu agora queria perguntar era. O que é que, então, como estávamos a falar, a base, não é? Portanto, e relativamente agora a isto, o que é então aqui a base que está a faltar nestas situações? Portanto, começar pelo déficit calórico, não é? Ou seja, isto num processo de emagrecimento, não é? Portanto, garantir que está a haver déficit calórico é, sem dúvida, o ponto base. O que é o déficit calórico? Perguntas tu. O que é o déficit calórico? Então, o déficit calórico. O déficit calórico basicamente acontece quando nós consumimos menos calorias do que aquelas que gastamos. Pronto, isto é a base do déficit calórico. E portanto, para um processo de emagrecimento, isto é a base. Ou seja, é necessário garantirmos que isso está a acontecer. Mas temos que fazê-lo de uma forma equilibrada, ou seja, eu não quero só consumir calorias aleatórias, eu quero consumir calorias, não é? O que é que são as calorias? São a energia que os alimentos me dão, de uma forma equilibrada, sustentável, bem dividida ao longo do dia, ok? E é aqui que entram também, ou seja, essas fontes das calorias, que são os macronutrientes, ou seja, a proteína, os hidratos de carbono, a gordura,
que são as nossas principais fontes de energia, ok? Cada uma tem as suas funções, os hidratos são a nossa principal fonte de energia mesmo, ok? Ou seja, eu quero andar, para sentar, para correr, para dormir, ou seja, a minha principal fonte de energia ao longo do dia são os hidratos de carbono. Por outro lado, a proteína é muito importante para preservar a massa muscular ou até para aumentar, é importante para o meu sistema imunitário, é importante para trazer saciedade e aqui neste processo de emagrecimento é fundamental. E a gordura tem a sua importância também, por exemplo, a nível hormonal, é importante para nos ajudar a absorver algumas vitaminas. Portanto, cada um tem os seus papéis e são fundamentais e têm que estar os três incluídos para a nossa máquina funcionar bem. Portanto, a base é essa: o déficit calórico, fazer uma boa ingestão dos macronutrientes, bem distribuída ao longo do dia, ou seja, fazer refeições regulares, não é? Em vez de fazermos, sei lá, só um almoço e um jantar, é importante eu ir dando energia ao meu corpo várias vezes ao longo do dia. E existe um número certo de refeições que a gente tem que fazer por dia? Porque isso também é uma coisa que se ouvia Uhum. bastante, não é? Tipo, tens que fazer 6 refeições por dia, não é? Não, não. Eu gosto que o mínimo seja 4, por exemplo. Um pequeno almoço, um almoço, um lanche e um jantar, ok? Mas eu tenho meninas que fazem 7, ou seja, isto também, o número, é o número que é necessário para a pessoa se sentir com energia, uma energia estável ao longo do dia, uma saciedade boa, não chegar às refeições com demasiada fome, e também facilitar o chegar às metas que têm, não é? Porque, ou seja, uma pessoa que queira atingir aquelas calorias, aquela quantidade de proteína, de hidratos e gordura, se só comer 3 vezes é muito mais difícil, vai ter que fazer refeições Coisas muito pesaronas, cheias, não não é? é? E portanto também facilita nesse caso. Ahm, e ainda pertencendo à base, eu diria que é serem consistentes, ou seja, é pegarem nestes passos que estamos aqui a falar e serem consistentes com esse processo e não, lá está, não estarem sempre a, a mudar de estratégia. Ah, e Ana, porque é que alguém continua aqui perdida mesmo com tanta informação? Olha, tem um bocadinho a ver com aquilo que já falámos, ou seja, a pessoa não saber onde é que pode ir buscar informação que a ajuda a perceber qual a melhor estratégia, que é aquilo que nós fazemos com as nossas meninas no programa. E depois também tem a ver com a comparação constante e a pressa com os resultados rápidos, não é? E então é isto que faz as pessoas sentirem-se perdidas, mesmo com muitas opções e muita informação disponível. E neste contexto, eu sugiro mesmo, recomendo que as pessoas comecem a triar. Ou seja, o meu objetivo é este. Se o meu objetivo é este, eu devo ir procurar técnicos especializados e não procurar na vizinha X ou não sei aonde que experimentou não sei o quê. É ir procurar a opinião de técnicos especializados, perceber qual é o seu objetivo e perceber efetivamente qual é a melhor estratégia, sobretudo aplicada à sua realidade, porque também é importante que as pessoas percebam que o facto de uma estratégia funcionar para alguém que eu conheço não significa que vai funcionar para mim, por isso é que é importante termos informação adaptada àquilo que é o nosso objetivo e a nossa realidade. E outra coisa que faz as pessoas sentirem-se muito perdidas é a falta de confiança e de compromisso. O que é que eu quero dizer com isto? A falta de confiança no sentido de eu não estar segura de que esta efetivamente é a melhor estratégia para mim, e se eu tiver a expectativa realista de que os resultados têm que aparecer em dia X e na proporção X, se efetivamente não aparecem, então eu vou acabar por sentir que afinal isto não é para mim e vou à procura de outra coisa. E também aqui esta questão da falta de compromisso, não é? Porque quem é que não gostaria de, numa semana, fazer uma alimentação impecável e ir treinar 3 vezes e ficar com o corpo impecável, não é? Quem é que não Era bom. gostaria? Eu, Quem é que não gostaria? E então é muito esta questão da resposta mais fácil, não é? Da solução milagrosa que me leve àquele resultado. E algumas pessoas acabam por se sentir perdidas, sobretudo quando percebem que vão ter que empreender um esforço para terem os resultados que procuram. Yeah, sério. parte chata. Yeah. Desconfortável, dura, mas Bom, mas é é verdade, o que é. porque imagina, se nós formos
porque o nosso cérebro ele vai querer sempre ir para a zona de conforto, não é? Portanto, Uhum. vai querer sempre ir. E, portanto, tudo aquilo que vai requerer algum desconforto, ahm, o nosso cérebro vai querer sempre arranjar aqui desculpas, querer sempre arranjar aqui pontos para não ir para esse desconforto. Mas, no entanto, é sempre nesse desconforto que está o crescimento e que está, de facto, a mudança. E, portanto, vem muito disso. Queria passar então aqui para identificarmos algo mais curto, para a gente identificar aqui quais é que são os erros mais comuns de alguém quando se sente exatamente neste ponto, quando se sente assim mais perdida. Uh, Bia, quais é que sentes que são que tu identificas são os erros mais comuns? Eu diria saltarem refeições, ou seja, sei lá, por exemplo, não fazerem o pequeno almoço ou então fazerem o pequeno almoço, almoço e depois só jantarem, porque isso traz uma fome muito maior e muito mais difícil de controlar. Hum, Um dos outros erros mais comuns também, eu diria que é não incluírem proteína, por exemplo, em todas as refeições, ou não fazerem refeições estruturadas com tudo aquilo que precisam, né? O lanche ser uma peça de fruta, por exemplo. Ou seja, isso é São umas bolachas de ou umas aguaçal, bolachinhas de abissal, umas bolachinhas digestivas e tal, ah, que não deixa ninguém sustentado para um dia, não é? Hum, eu diria que esses são assim os principais. Lembras-te mais algum? Esta é a questão também daquilo que nós estamos a falar, portanto, às vezes de. Não falámos disto especificamente, mas das dietas mais restritas. Não é? Portanto, que estas dietas mais restritas acabam por levar com que a pessoa fique sempre. Vá a um ponto onde puxa bastante o elástico, né? Portanto, é um extremo e depois, olha, não vale a pena, não é? Portanto, isto depois também leva a este ciclo também ioiô, de estes pontos também do tudo ou nada, que acabam por ser também dos erros mais comuns. Pois é, esse Ahm, muito extremo, exato. mas eu diria isso, e isso também é associado, obviamente, também a métodos de treino também extremos também, Aham. não é? Portanto, ou de focar demasiado, por exemplo, também na parte do cardio, Uhum. ahm, achar que é apenas isso, ou estar constantemente a insistir num treino que não se gosta, por exemplo. Boa. Acho que isso também faz com que a pessoa também se sinta cada vez mais perdida nesse aspecto. E também, pronto, aqui este é obviamente o ponto em que as pessoas, como têm tanta informação, pois surgem sempre estes erros de acreditar que existem determinados exercícios para perder gordura localizada, por exemplo, ou que existem determinados exercícios que façam com que a pessoa perca gordura, ok? Não existe nenhum exercício no mundo que faça com que a pessoa perca gordura, tal e qual como não existe nenhum alimento no mundo que faça com que a pessoa perca gordura. E portanto, eu diria aqui que estes são os erros. É a pessoa acreditar também nisto. E portanto, aqui entra exatamente este filtro, que é a partir do momento em que eu vejo conteúdo de o melhor alimento para perder gordura, ou este é o melhor exercício para perder a gordura debaixo do braço, este é o melhor exercício para perder a gordura da barriga. Pá, é logo passar, denunciar, por logo ali. Isso é tipo, é questionar, é perguntar, é como assim, quando, onde, né? Ou seja, é não assumir a afirmação como verdade absoluta, é perguntar e pôr-se na posição do será que isto é mesmo verdade? É porque imagina, ouvimos imensas coisas, né, que não são verdade e que se calhar essas pessoas sabem disso e sabem que não é verdade noutras áreas, mas depois noutras áreas deixam-se levar pela informação. Então, perguntar. Dar-nos a idade do porquê era bom. No porquê. É. Exato. Sim. Pois, porque muitas dessas coisas, tu se perguntares, a pessoa do outro lado nem tem Se resposta. calhar não consegue. Exatamente. Diz, começa é porque é assim e já funcionou com Mas X porquê? pessoas. exatamente. Mas quem eram? Exato. What? Hum. Yeah. Sem dúvida. E tu, Ana, quais é que são aqueles pontos que tu identificas que são os erros mais comuns? Olha, esta questão de colocar as coisas sempre no tudo ou nada, não é? Ou seja, para além de. Eu vou falar um bocadinho sobre elas por tópicos e depois explico a relação delas. Ou seja, tem a ver com este pensamento do tudo ou nada, ou funciona ou não funciona. Tem a ver com esta expectativa irrealista e esta procura pelos resultados rápidos. E tem também a ver aqui com esta comparação constante e o estar sempre à procura de
o não filtrar as minhas redes sociais e os sítios onde eu tenho acesso à informação, para não estar a receber tudo e mais alguma coisa e garantir que tenho acesso só a fontes fidedignas. Isso já vai ajudar a diminuir o excesso de ruído que eu recebo. E depois, por outro lado, aqui este desistir cedo demais. Então, como é que isto tudo se junta? Às vezes aquilo que as pessoas precisam é só de decidir. Neste momento, é este o caminho que me parece melhor para mim. Vou procurar informação junto de técnicos especializados, perceber por onde é que eu tenho que começar, quais são os pontos que eu tenho a que mudar já na minha vida e persistir, ok? Ser consistente, dar tempo para o corpo responder, sem desistir logo à primeira dificuldade. Importante agora agora fazemos então, estes são os erros, agora as soluções, não é? Portanto, e como é que a pessoa pode deixar aqui de estar a perder? Se alguém quiser, por onde é que pode começar, por exemplo, em termos da alimentação? Ok. Primeiro, garantir que está num déficit. Aqui, claro que é mais fácil com acompanhamento, mas garantir que está num déficit bom, sustentável, não demasiado restritivo. Fazer um bom número de refeições, ou seja, como estávamos a falar há bocadinho, por exemplo, 4, 5, 6, 7, aquilo que fizer sentido também para a pessoa, mas portanto um bom número de refeições que a permita levar o dia de uma forma tranquila, que não sinta uma fome extrema. Fazer refeições completas, ou seja, sempre que eu for comer, eu vou garantir que eu tenho os meus grupos todos lá presentes. Eu vou comer os hidratos, a proteína e a gordura, os hidratos, a proteína e a gordura. Proteína. Portanto, garantir isso, não é? Com uma boa regularidade. Fazer um bom planeamento também é fundamental, ou seja, preparar o meu ambiente para isso, garantir que tenho os ingredientes que preciso para fazer essas refeições, porque, ou seja, não me planear para nada, ou seja, ter em casa ou não ter em casa esses ingredientes que eu precisaria vai fazer com que eu não consiga fazer refeições tão estruturadas, tenha mais fome, mais difícil é levar este processo em frente. Portanto, eu diria isso, ou seja, fazer refeições equilibradas, completas, regular, desculpem, de uma forma regular ao longo do dia, e com um bom planeamento, com uma boa base. Ok, portanto, começar aqui com Keep It Simple, portanto, algo Sim, mais simples, sim, não é? sim, Ok. não terem que do nada começar a introduzir, não é, alimentos que se calhar nunca tinham comido na vida, mas sim ir para as bases, ir para os alimentos mais simples e que estamos mais habituados a comer, e partir daí, sim. Ok, boa. E, Ana, e mentalmente? Mentalmente, eu preciso de criar segurança, ou seja, ter certeza de que aquilo que eu estou a fazer é efetivamente o melhor para mim, ajustado à minha realidade. Então, aquilo que é importante é, em primeiro lugar, a pessoa perceber qual é o seu objetivo, perceber qual é que está a ser o problema, e procurar ajuda especializada que a oriente para que ela, exatamente, para que ela tenha certeza absoluta de que aquilo que está a fazer é o melhor caminho para ela. E neste contexto de segurança, nós conseguimos perceber que às vezes os resultados vão demorar um bocadinho mais a aparecer, mas que eu estou a fazer tudo para os construir e por isso consigo ter a paciência e investir o esforço necessário para eles aparecerem. E em termos de treino, aquilo que eu diria era alguém focar-se num treino simples, portanto, não, inicialmente não fazer treinos muito complexos, com exercícios muito diferentes que requerem muito tipo de aprendizagens, portanto, coisas mais simples. Encontrar ali uma dose de algo que goste, ok? Portanto, é fundamental. Portanto, vamos imaginar, se a pessoa não tem o hábito nenhum de se movimentar, ok? Não pratica nenhum exercício. Mas gosta de aulas de zumba. Ok, podemos começar por aí. Que certo, então, mas Filipe, mas o treino de força não é fundamental. É, mas podemos lá chegar. Podemos lá chegar. E, portanto, o objetivo neste momento é a pessoa deixar de se sentir aqui perdida no meio de tanta informação. Ok, vamos começar por aquilo que ela gosta, aquilo que ela consegue sustentar, aquilo que ela consegue manter. Mas não tem que ser no ginásio. Não, pode ser, a pessoa pode fazer em casa também. Portanto, o importante é criar aqui a rotina, acima de tudo, não é? Portanto, para o corpo entender que, ok,
nesta altura é a altura que eu dedico para mim, para eu me exercitar. E depois vamos começando, aumentando aqui a dificuldade assim que a rotina tiver estabelecida e que a gente consiga manter aqui esta consistência. E depois não estar constantemente a mudar, não é? Portanto, aqui também vem muito também daquilo que tu estavas a dizer na alimentação, porque existe muito este problema de a pessoa estar constantemente a mudar em termos da alimentação, de hora dieta disto, ou dieta daquilo, e no treino acaba por ser também igual, portanto, e não estar constantemente a mudar de método de treino. Se eu vou fazer treino de força, ok, não vou estar constantemente a mudar os exercícios que eu estou a fazer, senão não vou conseguir encontrar progressão naquilo que eu vou fazer. Mas portanto, focar numa coisa e tipo, ok, agora é isto que eu vou fazer para eu atingir este objetivo, porque senão se eu vou estar constantemente a mudar, eu vou estar, nunca vou conseguir resultados estáveis e previsíveis, não é? Neste caso, então diria que eram estes. E bons. E portanto, se tu és uma mulher que nos está a ouvir e que quer de facto emagrecer e te sentes perdida, então pensa comigo, tu não precisas de mais informação, tu precisas sim é de parar, ok? Escolher o caminho certo para ti, juntamente de profissionais que sabem o que é que estão a fazer, credenciados, ok? Teres este filtro para de facto entenderes o que é que funciona, como a Beatriz estava a perguntar, estava a fazer, o perguntar o porquê, não é? Portanto é fundamental e que hajam respostas que para ti deste lado façam sentido e permanecer exatamente nesses métodos, dar tempo para que os resultados apareçam, porque eles vão aparecer, ok? Tu só tens de ser um pouco também mais paciente e escolher o método certo. Muito obrigado por estares desse lado, nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto se de facto tu gostaste deste episódio, a única coisa que eu te peço é que ajuda-nos a chegar mais longe e portanto partilha aqui com uma amiga. Muito obrigado por estares desse lado, até o próximo episódio.